Santo. Amém. Meus irmãos no sacerdócio e meus irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, quando chegou o dia de Pentecostes, que é hoje, todos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como o de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles, falando dos apóstolos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Muitos de nós conhecem a história do Antigo Testamento sobre a Torre de Babel, contada em Gênesis 11. Lemos lá que todas as pessoas da terra falavam a mesma língua e usavam poucas palavras. Decidiram se unir para construir uma torre que alcançasse o céu. Então Deus desceu sobre Babel e criou diferentes línguas para eles, para confundir as pessoas e impedir que construíssem a torre até o céu. Porque o caminho para o céu não será uma torre feita por homens, mas sim a palavra de Deus. A Torre de Babel marcou a criação de todas as línguas do mundo. E com a diversidade de línguas também veio a divisão dos povos, pois as pessoas só se associavam com aqueles que falavam a mesma língua. No tempo de Cristo, havia uma grande divisão de línguas e culturas. Judeus, samaritanos não se gostavam. Ninguém gostava dos romanos. E os gentios eram considerados bárbaros pelos judeus. Uma confusão. Assim, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, no Pentecostes, Ele lhes deu a habilidade de falar em todas as línguas da terra. E todos que estavam reunidos em Jerusalém ouviram as boas novas de Cristo em sua própria língua. No momento da ascensão, quando Jesus ordenou os discípulos a batizar todas as nações, eles devem ter se sentido muito inadequados ao pensar sobre essa tarefa assustadora, pois não só precisavam viajar para muitas terras, para muitos lugares estrangeiros, enfrentar costumes estrangeiros, mas também precisavam ser capazes de articular o Evangelho em línguas estrangeiras. A graça do Espírito Santo, novamente definida como aquela que cura o que está enfermo e completa o que falta. A qualidade divina que torna o ordinário extraordinário. Capacitou simples pescadores a falar em todas as línguas conhecidas pelos homens. Eles não só conseguiam pronunciar palavras nessas línguas, mas falavam com fé, com força. Pense nisso, meu irmão. Esses homens que tinham dúvidas e medos durante todo o ministério terreno de Cristo, não só conseguiram falar em todas as línguas, mas falaram com tanta
ousadia e confiança que 3.000 pessoas se converteram à fé naquele primeiro dia de Pentecostes. O Senhor, que uma vez dividiu as nações em Babel, agora através do Espírito Santo, uniu o mundo, permitindo que cada pessoa de cada nação ouvisse o Evangelho em sua própria língua. O Espírito Santo vem a cada um de nós, assim como veio para cada um dos apóstolos, discípulos. Assim como as chamas apareceram sobre cada discípulo, trazendo-lhes uma língua específica para falar e a força com que falar, o Espírito Santo veio a cada um de nós também. O Espírito entra em cada um de nós, queridos, desde o batismo, a crisma. Ele nos dá um talento pelo qual podemos glorificá-lo e servir uns aos outros. Alguns são médicos, outros são fazendeiros, alguns são mecânicos e outros são professores. Muitos talentos, milhares de talentos diferentes e únicos, todos necessários para o funcionamento de nosso mundo, de nossa vida. Outra coisa que o Espírito faz é nos dar uma maneira única e especial de proclamar o Evangelho. Alguns são chamados a serem sacerdotes e a servir a igreja como sua obra de vida, mas não são apenas sacerdotes que são chamados a servir a igreja. Cada um de nós tem um talento para proclamar o Evangelho. Alguns podem fazê-lo através do trabalho deles. Uns como professores de teologia, por exemplo. Outros podem cantar no coral. Alguns podem ser recepcionistas na igreja e outros podem visitar os doentes. Todos nós. Qualquer um de nós deve cultivar a capacidade de orar pelos outros e com eles este dia. Existem centenas de maneiras de expressar o Evangelho, queridos irmãos. Tão importante quanto cultivar nossos talentos para manter uma vocação. É igualmente importante cultivar nosso talento único pela qual promovemos a mensagem do Evangelho. E é realmente importante lembrar disso enquanto nos preparamos para nossas carreiras e à medida que avançamos nelas. É importante também avançar continuamente em nosso conhecimento do Evangelho e das coisas espirituais. E é importante esforçarmos-nos continuamente de maneiras grandes e pequenas para avançar o Evangelho de Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Nenhum de nós provavelmente verá línguas de fogo sobre nossas cabeças, como o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, mas todos nós temos línguas de fogo em nossos corações, à luz do Espírito Santo, ardendo em nós desde o batismo. Cabe a nós atiçar o fogo e espalhar a mensagem. Voltem sempre para a igreja para aprender os vários idiomas do Evangelho e como falá-las. Irmãos e irmãs, muitos padres falam hoje é dia de estabelecer, fundar a igreja. São Nectários de Eina, um santo do século XX de nossa época, disse: o Deus todo misericordioso deseja
deseja felicidade para nós, tanto nesta vida quanto na outra, na vida futura. Para esse fim, Ele estabeleceu sua Santa Igreja, para que ela possa nos purificar do pecado, nos santificar, nos reconciliar com Ele e nos conceder uma bênção celestial. O abraço da Igreja está sempre aberto para nós. Apressemos-nos todos para lá mais rapidamente, nós cujas consciências estão carregadas. Apressemos-nos e a Igreja levantará o peso de nossos fardos, nos dará ousadia perante Deus e encherá nossos corações de felicidade e bem-aventurança. Queridos irmãos, quando Deus Altíssimo desceu e confundiu as línguas, Ele dividiu as nações. E hoje, quando Ele distribuiu as línguas de fogo, Ele chamou todos para a unidade de novo. Que o fogo do Espírito Santo arda em seus corações e inspire sua vida. Amém.